deixar de refletir aqui sobre o fim melancólico do senhor Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República do Brasil. Numa entrevista a um repórter da Folha de São Paulo, FHC disse que se pudesse recomeçar, refazer a história, ele se aproximaria de Lula e de todos os segmentos progressistas do país. E reconheceu que o judiciário, a justiça brasileira é parcial. Ela é seletiva. E disse taxativamente, ele que é o príncipe da burguesia brasileira, principalmente São Paulo, disse com todas as letras que se as pessoas foram negras e pobres, elas são alvo de condenações e de prisões, ou até de prisões sem condenações. Seu FHC. Ele é mentiroso até na primeira afirmação, de que se ele pudesse recomeçar, ele se aproximaria de Lula e dos segmentos progressistas do país. Por que eu digo que ele é mentiroso? Ele é mentiroso em tudo, inclusive ao se referir à sua própria história. Ou então ele está sofrendo algum problema, algum delírio por causa da idade, algum problema assim. Eu acho que nem precisaria tanto, com 80 e poucos anos, né? Não precisaria ter esses delírios. Mas vai se saber, né? Porque ele foi amigo de Lula. Aliás, quem o jogou na vida pública foi Luiz Inácio Lula da Silva. Lembro quando ele era candidato a senador, que ele distribuía os panfletos com uma linguagem empolada, com uma linguagem para a burguesia ler, e que nem a burguesia lia, e os trabalhadores agarravam aqueles papeluchos e jogavam aos milhares nos lixos das metalúrgicas no ABCD São Paulo. Ele foi se queixar para Lula e Lula disse, mas não é assim, Fernando Henrique, não é assim. E o levou para a porta das fábricas e o elegeu senador. Então como é que ele se aproximaria? Ele esteve próximo de Lula. Inclusive, comunistas o ajudaram a se eleger, o apoiaram, porque viam nele uma possibilidade de desenvolvimento e de pensamento inteligente no Parlamento Nacional. Mas FHC, que já tem uma raiz de mau caráter, traiu Lula, traiu os progressistas, traiu os socialistas, traiu os comunistas, traiu a todos aqueles que no passado o apoiaram. E daí foi só traição. Lembro-me perfeitamente como se fosse hoje, quando ele foi ministro, foi indicado ministro, já era ministro da Economia, na época se chamava Ministério da Fazenda, como se o Brasil todo fosse um fazendão. Tem gente que até que pensa que o Brasil é uma fazenda. E bem atrasada. Escravocrata ainda. Os repórteres perguntaram a ele, e agora o que ele faria com as pesquisas que ele fez sobre a teoria da dependência? Ele escreveu, ele pesquisou sobre isso e tal. Evidentemente que a teoria dele é muito diferente de um outro intelectual brasileiro que acabou de falecer, por exemplo, Teotônio dos Santos, que tinha outra teoria sobre a dependência. Tanto era falha essa teoria de Fernando Henrique Cardoso, que ele respondeu o seguinte para os repórteres: esqueçam o que eu escrevi. E aí, ele mentiu quando deu essa resposta para os repórteres ou mentiu quando elaborou a sua teoria? Por via das dúvidas, a SBPC o expulsou. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência o expulsou e o tornou persona não grata à ciência no Brasil. Porque quem mente e nega as suas próprias pesquisas não é digno de confiança. Esse é Fernando Henrique Cardoso. No fundo, Fernando Henrique Cardoso é o pai de tudo que está aí. Né? Vocês viram na foto de capa, até vou dar um corte aqui e trazer essa foto.
vocês verão que Fernando Henrique Cardoso sempre foi amigo do vampirão Michel Temer. E depois ele criou um outro rato chamado Aécio Neves, muitas vezes chamado de Aécio do Pó Neves, Aécio Aeroporto do Pó Neves, Aécio das Malas, Aeroporto do Pó Neves, enfim, ele tem uma série de títulos que eu honro muito, certamente. Ele é criatura do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso bateu nele como se fosse pão para ele crescer e ser o que ele é. E depois ele alimentou uma outra criatura que está aí agora, que é Huck, Luciano Huck. Aquele lá do caldeirão que quer fazer do Brasil um grande caldeirão para a Globo lucrar. Esse é o Fernando Henrique Cardoso. Então diz a velha sabedoria, que com a idade, né, a gente adquire sabedoria. Isso é um princípio falho, mentiroso. As pessoas envelhecem do jeito como elas viveram a trajetória da sua existência. As que mentiram a vida toda, as que traíram a vida toda, as que foram não príncipes da Sorbonne, príncipe da sociologia, como dizia, como gostava de atribuir a ele, a burguesia dos seus amigos em São Paulo, os branquelos de São Paulo, que diziam que ele é o príncipe da sociologia. Ele acabou virando príncipe da pirataria. Da privataria, digo melhor, da privataria, que é mais ou menos parecido com pirataria. Vendendo tudo que pôde durante seus 2 governos do Brasil, enganando, enrolando, chamando os trabalhadores de vagabundos, chamando os aposentados de vagabundos. Então ele sempre viveu assim. Tanto que seu tio, seu pai, o achavam um mau caráter, indigno de confiança. Esse é o Fernando Henrique Cardoso. Ele envelhece agora, ele chega ao ocaso da vida dele exatamente como sempre viveu. Mentindo, traindo, enrolando e criando cobras para morder o povo brasileiro. Ele se safa sempre para morder o povo brasileiro. E a tal de justiça seletiva é seletiva inclusive com ele. Ele devia estar na cadeia, devia envelhecer e ainda morrer na cadeia. Está livre. Está livre. Ele que criou tudo isso que está aí. O golpe, o vampirismo, essa quadrilha toda que está aí. Tudo tem os dedos de Fernando Henrique Cardoso. Agora ele está arrependido. Então aquele princípio ele devia ser mudado, né? De que as pessoas, quanto mais envelhecem, mais adquirem sabedoria. Isto é, as que foram sempre pilantras, as que foram sempre desleais e desonestas, aprendem a ser cada vez mais desleais e desonestas. Acredito que aí sim. Triste ocaso, triste vida, triste fim de Fernando Henrique Cardoso. Eu, de certa forma, fico triste. Porque sempre é o ideal do nosso povo, das nossas famílias brasileiras, é criar os nossos filhos para fazerem gente boa, crescer e servir ao seu povo, servir a sua pátria, servir ao seu país. Certamente o pai de Fernando Henrique Cardoso, que era um bom homem, a mãe, que era uma mulher justa, queria que o filho servisse ao país. E ele serve aos interesses dos grandes monopólios internacionais. Tanto é que se fez uma piada durante o governo dele, invertendo o grito do Ipiranga, que dizia independência ou morte. Fernando Henrique Cardoso teria invertido isso. Dependência ao norte. Porque ele sempre quis a derrota da nossa autoestima, a derrota da nossa soberania nacional, para que ela fosse estrangulada pelos interesses do norte dos Estados Unidos. Tanto é que ele era bem quisto lá. Ele era tão puxa-saco que até Bill Clinton gozava do estado de humilhação em que ele se submetia. Esse é Fernando Henrique Cardoso. O que sobra daí de lição para nós é que, meus amigos, a gente tem que tentar envelhecer, mas vivendo uma vida mais correta possível, de maior lealdade possível ao nosso povo, fazendo alianças corretas, para depois não chegar no fim da vida e dizer que o Fernando Henrique Cardoso, se eu pudesse recomeçar, eu faria diferente. Não tem mais jeito. Acabou. É assim a vida. Não tem choro e nem vela. Abraços críticos e fraternos enquanto refletimos sobre essa triste história e sobre a nossa própria vida.